Maria, uma jornada de fé e mistérios. Pense em alguém cuja vida foi planejada por Deus desde antes do nascimento, alguém que caminhou lado a lado com o Salvador do mundo e cujo exemplo de obediência transformou a história da humanidade. Já parou para refletir sobre a verdadeira história da vida e morte da Virgem Maria? Hoje vamos nos aprofundar em detalhes que muitos desconhecem sobre sua jornada, explorando mistérios fascinantes e verdades profundas que desafiarão e enriquecerão sua fé. Eu sou Davi e este é o canal Histórias Bíblicas que Transformam Vidas. Se você está buscando conhecer mais sobre os grandes personagens da Bíblia e se aprofundar na Palavra de Deus, inscreva-se agora, deixe seu like e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Prometo que você não verá Maria da mesma forma após as revelações de hoje. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, que mensagem podemos compreender mais profundamente o papel de Maria em sua história de salvação? Abra nossos corações para entender sua palavra e nos inspirar a seguir o exemplo de humildade e obediência de Maria. Amém. A promessa de Maria, uma escolhida desde sempre. Começamos a história da Virgem Maria muito antes de seu nascimento, em uma promessa antiga. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus fala à serpente: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Esta mulher, Profi, pouco se fala, mas fontes apócrifas e tradições da Igreja apontam que os pais de Maria, Joaquim e Ana, já eram avançados em idade quando receberam uma visita angelical anunciando que manteriam uma filha. Eles consagraram Maria ao Senhor ainda em sua infância, dedicando-a ao templo, onde teria vivido até a adolescência. Esse período da vida de Maria, embora não especificado diretamente na Bíblia, é preservado em textos como o Proto-Evangelho de Tiago, o Anúncio e o Sim que Mudou Tudo. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28, Maria recebe a saudação do anjo Gabriel: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Essas palavras, imagine o impacto dessa decisão em sua vida. Jovem, noiva de José, vivendo em uma sociedade, Maria sabia que sua gravidez seria incompreendida e potencialmente condenada. Mesmo assim, sua fé e obediência superaram a jornada de fé e sacrifício. Após o nascimento de Jesus, a vida de Maria foi marcada por desafios e mistérios. Desde a fuga para o Egito até a crucificação de seu filho, Maria viveu uma trajetória de fé, muitas vezes silenciosa, mas profundamente significativa. Um detalhe que poucos sabemos é que, segundo algumas tradições, Maria esteve entre os primeiros a ouvir sobre a ressurreição de Jesus. Embora os evangelhos não se relacionem explicitamente com um encontro entre Jesus ressuscitado e sua mãe, muitos estudiosos acreditam que isso teria acontecido, dado o amor e a importância de Maria na missão de Cristo. O mistério de sua morte e assunção. Quando falamos da morte de Maria, entramos em um dos grandes mistérios da tradição cristã. A Bíblia não registra como ela morreu, mas a Igreja primitiva e os escritos dos padres da Igreja trazem pistas fascinantes. Segundo a tradição, Maria teria vivido com o apóstolo João após a ascensão de Jesus, conforme a ordem de Cristo na cruz. "Eis aí a tua mãe." João capítulo. Este fato teve origem na doutrina da Assunção de Maria, proclamada pela Igreja Católica em 1950, que afirma que Maria foi levada ao céu de corpo e alma. Mais do que um dogma, essa crença reflete a honra única que Deus deu sinceridade que trouxe o Salvador. Reflexão e chamado. Ao conhecer a vida de Maria, percebemos não apenas uma figura de devoção, mas um exemplo de humildade, fé e obediência que todos nós podemos seguir. Se você chegou até aqui, diga nos comentários:
Estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Agora, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração e comente: o que a história de Maria lhe inspira? Sua vida foi moldada por um chamado divino, e assim também pode ser a sua. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa mensagem transformadora. A juventude de Maria e seu chamado profético. Ao refletirmos sobre a juventude de Maria, é importante lembrar que ela viveu em um contexto cultural que valorizava a obediência a Deus e o compromisso com a lei mosaica. Apesar de ser uma jovem simples de Nazaré, Maria trazia consigo um espírito de oração e entrega que a distingue. Muitos cientistas acreditam que ela sabia dos planos de Deus para sua vida desde muito cedo, ainda que não compreendesse completamente sua missão até a mãe. A acessibilidade de Maria não foi um ato impulsivo, foi fruto de anos de intimidação com Deus, uma conexão que muitos de nós buscamos, mas poucos alcançam. Imagine a serenidade de seu coração ao responder: faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa frase. Mas você já parou para pensar no impacto dessa escolha? Maria não fez apenas o julgamento da sociedade, mas também a possibilidade de ser rejeitado por José, seu noivo. Em Mateus capítulo 1, versículo 19, lemos que José, sendo justo, não quis expor ao desprezo público e inventou em deixá-la secretamente. Porém, Deus interveio em um sonho, confirmando a pureza e os primeiros anos com Jesus, uma mãe e seu Salvador Maria. Um episódio que ilustra bem essa relação é o relato das bodas de Canaã, registrado em João, capítulo 2. Quando Maria informa a Jesus que o vinho estava acabado, ela demonstra uma confiança absoluta em seu poder. Mesmo diante de sua resposta inicial: ainda não chegou a minha hora, Maria: fazei tudo o que ele vos disser. É Maria no Calvário, a dor e a promessa. Chega. Nesse momento de intensa dor, Jesus ainda demonstra seu amor por ela ao dizer a João: eis aí tua mãe, o mistério da dormição e assunção de Maria. Após a ascensão e ascensão de Jesus, Maria viveu um tempo de oração e serviço entre os apóstolos. Segundo a tradição, ela estava presente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo. A morte de Maria, muitas vezes referida como dormição, é cercada de mistérios e debates. Textos antigos sugerem que ela morreu serenamente, mas que seu corpo foi milagrosamente elevado ao céu. Este evento é celebrado como a Assunção de Maria, uma crença que reflete a esperança cristã na ressurreição e na glorificação final dos fiéis. Embora a Bíblia não registre explicitamente esse evento, a tradição cristã primitiva e escritos de teólogos como Santo Agostinho e São João Damasceno reforçam essa verdade espiritual. Para muitos cristãos, a Assunção de Maria não é apenas um dogma, mas um sinal da vitória de Deus sobre a morte e do destino que aguarda aqueles que seguem a Cristo. A mensagem de Maria para nós hoje. Ao longo dos séculos, Maria tem sido um exemplo vivo de humildade, serviço e obediência a Deus. Sua vida nos lembra de que, mesmo em meio a desafios e sofrimentos, é possível confiar plenamente. E você, como pode aplicar o exemplo de Maria em sua vida? Será que estamos dispostos a dizer sim aos chamados de Deus, mesmo quando não compreendemos totalmente o propósito? Compartilhe nos comentários o que mais tocou seu coração na história de Maria. E se você chegou até aqui, escreva: estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Inscreva-se no canal Histórias Bíblicas que Transformam Vidas. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdadeira história da Virgem Maria. Maria, modelo de fé
e intercessão para a Igreja primitiva. Após a ascensão de Jesus, Maria desempenhou um papel central na comunidade cristã primitiva. Conforme indicado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, ela estava presente com os discípulos em oração, aguardando o cumprimento da promessa de Cristo sobre o envio do Espírito Santo. A presença de Maria nesse momento crucial não é meramente simbólica. Ela representa a continuidade da fé e a união entre o Antigo e o Novo Pacto. Poucos sabem, mas há tradições que sugerem que Maria aconselhava os apóstolos e os primeiros cristãos, ajudando-os a compreender melhor a mensagem de Jesus e a aplicá-la em suas vidas. Maria não era apenas a mãe de Jesus. Era uma mulher de profunda sabedoria espiritual, que viveu plenamente as palavras do Magnificat, registradas em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa atitude de louvor e submissão a Deus, mesmo em meio às provas, convocou os cristãos para perseverarem em tempos de perseguição e desafios. Como você pode incorporar essa postura de fé em sua própria vida? O legado de Maria, a maternidade espiritual e a tradição cristã. Um dos aspectos mais belos e menos compreendidos da vida de Maria é sua maternidade espiritual. Quando Jesus disse a João na cruz, "Eis aí a tua mãe", João capítulo. Essa ideia é totalmente confirmada pelos escritos dos padres da Igreja, que viam Maria como a nova Eva. Assim como Eva foi chamada de mãe de todos os viventes no Gênesis, Maria é vista como mãe de todos os redimidos por Cristo. Santo Irineu, um dos primeiros teólogos da Igreja, afirmou: a aprovação de Maria desatou o nó da desobediência de Eva. Por meio de sua fidelidade e obediência, Maria não apenas trouxe Jesus ao mundo, mas continua sendo um exemplo vivo de intercessão e amor materno para a Igreja. Muitos relatos ao longo da história cristã testemunharam como a devoção a Maria levou multidões a se aproximarem de Cristo. A Assunção, um testemunho de esperança e glória. Entre as tradições mais importantes sobre Maria está a sua Assunção. Como mencionado anteriormente, acredita-se que Maria foi elevada ao céu de corpo e alma, um sinal de vitória completa sobre a morte. Essa crença não é apenas uma homenagem a Maria, mas também um lembrete para todos nós do destino final que Deus prepara. É interessante notar que, desde os primeiros séculos, os cristãos celebravam festas em honra a esse evento. Embora a doutrina da Assunção tenha sido formalizada pela Igreja Católica em 1950 como um dogma de fé, uma tradição remanescente de tempos muito anteriores, refletindo uma crença unânime entre as comunidades cristãs do Oriente e do Ocidente. Santo João Damasceno, um dos grandes teólogos da Igreja, escreveu sobre a Assunção de Maria. Era necessário que aquela que trouxe o autor da vida em seu ventre fosse transportada para os tabernáculos celestes. Essa visão. Maria hoje, sua relevância para o mundo atual. O exemplo de Maria transcende o tempo. Em um mundo marcado por incertezas e desafios, sua vida nos oferece um modelo de confiança em Deus e de serviço aos outros. Maria nos ensina que o verdadeiro poder está na humildade e que a verdadeira grandeza vem de dizer sim ao chamado divino, mesmo quando não entendemos plenamente os planos de Deus. Você já se perguntou como pode trazer o exemplo de Maria para a sua vida? Talvez seja ao confiar mais nas promessas de Deus, ao buscar a paz em meio às tempestades ou ao servir ao próximo com amor e humildade. Reflexão final. Um chamado à transformação. Enquanto refletimos sobre a história de Maria, somos convidados a seguir seus passos e a viver uma vida centrada em Deus. Assim como ela, podemos dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra.
e agora é a sua vez. Compartilhe nossos comentários. O que mais o modernizou na história de Maria? Você sente que está pronto para dizer sim a Deus em sua vida? Se você foi tocado por essa mensagem, inscreva-se no canal Histórias Bíblicas que Transformam Vidas. Deixe seu like e compartilhe com aqueles que precisam ouvir sobre a graça e o amor de Deus. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Guia minha vida e me ensina a seguir seu caminho. Amém. Procure uma igreja na próxima e comece sua jornada espiritual. E lembre-se, a história de Maria não é apenas sobre ela, mas sobre todos nós, que somos chamados a participar do plano de salvação de Deus. A influência de Maria ao longo da história da Igreja. A história da Virgem Maria não termina com sua assunção. Sua influência continuou a moldar a Igreja e a vida espiritual de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Desde os primeiros dias do cristianismo, os fiéis viram Maria como um modelo de virtude e um canal de intercessão. A devoção a Maria se intensificou particularmente no século IV, quando os primeiros concílios ecumênicos chegaram a esclarecer a doutrina sobre Jesus Cristo e, por consequência, sobre sua mãe. No concílio de Éfeso, em 431, Maria foi proclamada Theotokos I. Ao longo da história, inúmeras igrejas, catedrais e mosteiros foram dedicados a Maria. Um exemplo notável é a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, que atrai milhões de peregrinos todos os anos. A Princesa de Maria, a São Juan Diego, em 1531, é considerada um dos eventos mais significativos da história cristã, pois trouxe uma nova esperança e união. Você já pensou no impacto que Maria continua a ter na vida de tantas pessoas? Suas aparições e mensagens ao longo da história sempre apontaram para Cristo, esperando a humanidade ao arrependimento, à oração, à Imaculada Conceição. Um mistério divino. Outro aspecto menos compreendido da vida de Maria é a doutrina da Imaculada Conceição. Muitas pessoas confundem essa ideia com o nascimento virginal de Jesus, mas, na verdade, trata-se de um evento que ocorreu na concepção da própria doutrina, proclamada oficialmente pelo Papa Pio IX em 1854, afirma que Maria foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção, em preparação para sua missão única como mãe de Jesus. Essa crença tem fundamento nas palavras do anjo Gabriel. Alegra-te, cheia de graça. Pense nisso. Deus preparou Maria desde o início para ser um vaso puro e santo, adequado para trazer o Salvador ao mundo. E se Deus foi tão detalhista e amoroso ao planejar a vida de Maria, imagine o cuidado que Ele tem por cada um de nós. Maria e suas aparições. Um chamado contínuo à fé. Além de sua vida terrestre, Maria continua a tocar o coração de milhões por meio de suas aparições. Uma das mais conhecidas é a de Fátima, em Portugal, onde Maria apareceu a 3 crianças em 1917. Em suas mensagens, Maria pediu oração, conversão e penitência pelos pecados do mundo, apontando para a necessidade de uma relação mais profunda com Deus. Outra citação marcante é a de Lourdes, na França, em 1858, onde Maria apareceu a Santa Bernadette. Lá, ela se acordou como a Imaculada Conceição, reafirmando a doutrina proclamada poucos anos antes. Até hoje, Lourdes é um lugar de milagres e cura espiritual para os peregrinos que procuram a essas aparições. Não são apenas eventos históricos, são lembretes vivos de que Deus está sempre chamando a humanidade para perto dele. Maria, como nossa mãe espiritual, continua a interceder por nós e a nos guiar no caminho da fé. Maria, como exemplo para nossos dias. Em um mundo tão cheio de incertezas, a história de Maria nos convida a voltar ao essencial.
a confiança total em Deus e a entrega à sua vontade. Sua vida nos ensina que a verdadeira força vem da humildade, que a verdadeira grandeza não é útil e que o verdadeiro amor é Maria. Fez desafios extraordinários. Carregou o peso de ser a mãe do Salvador. Viu seu filho sofrer e morrer, mas nunca perdeu a fé. E essa mesma fé que sustentou Maria está disponível para cada um de nós. Você já se perguntou como pode imitar Maria em sua vida? Talvez seja ao buscar mais momentos de oração, ao se comprometer com a palavra de Deus, ou ao dizer sim aos planos dele, mesmo quando não são conclusão, um convite à reflexão e ação. À medida que encerramos esta jornada pela vida e morte da Virgem Maria, somos chamados a refletir sobre o que aprender. Maria nos inspira a viver com coragem, fé e obediência, sempre confiando que Deus tem um PR. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Histórias Bíblicas que Transformam Vidas. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com todos que precisam ouvir sobre o amor de Deus. E lembre-se de comentar: estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje. Diga comigo: Senhor Jesus, eu aceito o seu chamado. Guia minha vida e me ensina a seguir os teus caminhos. Amém. Procure uma igreja próxima, mergulhe na palavra de Deus e permita que a história de Maria transforme a sua vida, assim como ela transformou a história do mundo. Peite Maria, a conclusão de uma jornada de fé e esperança. Ao longo desta mensagem, exploramos a vida e a morte da Virgem Maria sob uma perspectiva que vai além do que muitos conhecem. Sua história não é apenas um relato do passado, mas uma fonte contínua de inspiração e transformação para todos aqueles que buscam viver uma vida de fé. Pense em Maria como aquela que abriu as portas do impossível. Uma jovem simples, escolhida por Deus para a maior missão da história, ser a mãe do Salvador. Desde o início, Maria aceitou esse chamado com humildade e coragem, mesmo sabendo que sua jornada seria cheia de desafios. Ela caminhou em silêncio ao lado de Jesus, acompanhou seu sofrimento na cruz e foi honrada por Deus ao ser elevado ao céu. Mas o que isso significa para nós hoje? Significa que Deus também tem um propósito para cada um de nós. Assim como Ele escolheu Maria, Ele nos chama a viver em obediência e fé, confiando em seus planos. Mesmo que o legado eterno de Maria deixou um legado que transcende o tempo. Em sua simplicidade, ela nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir a Deus. Em sua fé, ela nos mostra que é possível confiar plenamente, mesmo em meio às adversidades, e em sua vida, ela aponta para Cristo, lembrando-nos de que Ele é o centro de todas as coisas. Talvez o maior legado de Maria seja o seu papel como nossa intercessora. Mesmo no céu, ela continua a se preocupar conosco, seus filhos espirituais, e nos guiar em direção a Jesus. Cada vez que nos inspiramos em sua história, estamos nos aproximando mais de Deus, fortalecendo nossa fé e renovando nossa esperança, Maria e o chamado à ação. Agora, a pergunta que fica é: o que faremos com o exemplo de Maria? Sua vida nos desafia a viver de maneira diferente, a colocar Deus em primeiro lugar e a responder com um sim corajoso ao chamado dele. Maria foi mais do que uma mãe, foi uma discípula fiel, uma mulher de oração e uma serva de Deus. E você? Você está disposto a seguir seus passos? Você está disposto a abrir a mão do medo, das dúvidas e das inseguranças para dizer: eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde essa inspiração só para você.
Inscreva-se no canal Histórias Bíblicas que Transformam Vidas. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem você ama. Assim, juntos, podemos espalhar uma mensagem de fé e esperança, um apelo final, um novo começo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, esta é uma oportunidade. Assim como Maria, você pode dizer sim ao plano de Deus para a sua vida. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo exemplo de Maria, que nos mostra como viver com fé e obediência. Eu entrego minha vida a Ti hoje. Guia-me, transforma-me e usa-me para a Tua glória. Se você fez essa oração, procure uma igreja na próxima. Comece a ler a Bíblia e descubra o propósito incrível que Deus tem para você. E lembre-se, a história de Maria é um lembrete de que Deus usa os humildes e os santos para realizar coisas extraordinárias. Não importa quem você é ou de onde vem, Deus pode fazer grandes coisas em sua vida, assim como fez na vida da Virgem Maria. Obrigado por assistir a esta mensagem. Que a história de Maria continue a inspirá-lo e a fortalecê-lo em sua caminhada de fé. E não se esqueça, Deus está com você, assim como esteve com Maria. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família.